Path of Mandzukic. Comes back to Modric! Oh, yes! The defence into the centre. Oh, Robert Lewandowski scored inside 2 minutes. To cross and Ronaldo's met it! What a leap! ...24 equipas, 622 jogadores e um mês recheado de futebol. Sejam bem-vindos ao Euroscout, podcast da ProScout que irá acompanhar o Euro 2020 diariamente. Vamos a isso. Olá a todos, bem-vindos ao Euroscout, podcast da ProScout, onde iremos acompanhar o Euro 2020 em 2021, todos os dias de forma bastante resumida, mas detalhada. O meu nome é Rodrigo Carvalho e estarei convosco todos os dias para vos trazer os melhores convidados, os melhores membros da ProScout e, claro, muito futebol. Comigo hoje, para a antevisão deste europeu, tenho Pedro Barata, jornalista, e Francisco Gomes da Silva, diretor da ProScout e scout do Vila Franqueiro. Pedro, tudo bem? Olá, Rodrigo, obrigado pelo convite para estar aqui com vocês e é um gosto estar pronto para analisar este torneio que já esperamos há tanto tempo. É verdade, Francisco? Vamos a isso, Rodrigo. Agradecer a tua disponibilidade, como vais ser um dos responsáveis aqui pelo Euroscout, este projeto da ProScout que vai acompanhar todos os dias as análises dos jogos, dos jogadores, todas as incidências daquilo que é a maior competição de seleções aqui na Europa, e também agradecer ao Pedro a disponibilidade pela presença dele aqui hoje. O prazer é meu em ter-vos dois excelentes convidados para começarmos, e acho que primeiro de tudo falar deste europeu é falar de um torneio completamente atípico no que toca ao mundo das seleções. Um europeu jogado em ano ímpar, ainda em contexto de pandemia, e disputado com diferentes anfitriões em várias cidades pela Europa fora. Pedro, com este contexto todo tão especial e tão raro, como é que vês este europeu? Qual é a tua previsão geral para esta competição? Iremos ver jogadores cansados pelo último ano e meio, quase sem férias, por causa da pandemia. Como é que iremos ver este europeu? Eu acho que, assim, como um título, podia ser caracterizado como o europeu da incerteza. Acho que eu não me recordo de um torneio em que, a 2 dias do início, houvesse tantas dúvidas. E quando eu falo de dúvidas, falo, por um lado, por estarmos, obviamente, no meio de uma pandemia e a qualquer altura haver o perigo de acontecer, algo de que certamente falaremos, mas de acontecer algo como tem acontecido com a Espanha nos últimos dias, de haver um surto de positivos numa seleção e não sabemos muito bem como é que se lidaria com isso, mas incerteza também pelas ausências de vários jogadores importantes em várias seleções, incerteza até, por exemplo, ainda não sabemos quantas pessoas é que poderão ir a alguns dos jogos, nomeadamente da fase final em Wembley, incerteza por entrarmos no final de uma temporada inédita, com um calendário apertado, com muita exigência de calendário, com os jogadores a terem que fazer muitos minutos, vários jogadores entrarem no Euro com um desgaste muito, muito acentuado, e, portanto, é um Euro que, a 2 dias do seu arranque, se nos apresenta com várias dúvidas, acho eu, um favorito mais ou menos consensual para muitas pessoas, que é a França, mas ainda com muitos pontos de interrogação para irmos descobrindo ao longo das próximas semanas. Exatamente, e pego mesmo por aí, Francisco, muita incerteza fora do campo. Acho que é impossível
quem está no meio entende perfeitamente. É impossível dissociar o que se passa fora do campo das consequências que isso pode ter nas próprias equipas, no seu jogo, na sua qualidade, nas opções disponíveis, mas há muito talento e há muitas equipas que podem aspirar a serem as campeãs e quase substituírem Portugal no trono da Europa. Como é que vês este europeu como ponto de partida em termos da qualidade dos candidatos e o que é que podemos esperar do futebol dentro do campo? Sim, acho que vai muito ao encontro do que o Pedro disse, ou seja, é um contexto muito atípico, de grande indefinição, e isso naturalmente depois passa para aquilo que é a preparação das próprias seleções no seu dia a dia. Vemos o caso de Espanha, que já há um grupo à parte numa bolha para prevenir possíveis casos de um surto que possa existir no seio da seleção. E isso levanta sempre algumas questões a nível de preparação. Agora, não olhando para essa questão, há a questão de expectativa, que as coisas estão a melhorar, de termos adeptos no estádio, ou seja, do regresso à normalidade como nós conhecemos. E relativamente à questão da qualidade das equipas, eu também apontaria a França como a principal favorita, pela qualidade individual que tem, acima de tudo sobre isso, e também pelas soluções que têm do meio campo à frente. A questão é que, até curiosamente, até foste tu que disseste isso a semana passada, numa conversa que estávamos a ter, a questão é que só jogam 11 de cada vez, não é? E se olharmos para as outras seleções, também vemos que há seleções que têm tão ou mais qualidade que a própria França naquilo que toca às suas escolhas iniciais. E que também apresentam, se calhar, um futebol, em termos coletivos, mais rico daquilo que é a França. E neste patamar colocaria, talvez, uma Alemanha, uma Itália, uma Inglaterra ou até mesmo Espanha, que apesar de estar descaracterizada daquilo que foram as suas referências na última década, digamos assim, jogadores como o Sérgio Ramos, o Piqué, entre outros, que estão, não contam para este Euro. A questão é que continuam a ter muita qualidade. Faltam referências, é verdade, mas a qualidade está lá. E incluiria aqui neste lote também Espanha. Depois, há aqui outras seleções que podem aparecer em bom plano. Portugal também é campeã em título. Portugal tem uma seleção riquíssima em termos de qualidade individual, e depois temos também a própria Bélgica, que pode ter a última oportunidade desta geração consagrada, a eterna promessa de todos estes jogadores deste conjunto belga, conseguir fazer uma façanha de conquistar o título europeu que estão à procura. Tem qualidade para isso. A própria Holanda também tem uma seleção que consegue equilibrar aqui a juventude com alguma experiência. Está privada do Van Dijk, mas mesmo assim também tem muita qualidade, e acho que partem numa posição não tão favorável como as outras que referi, em termos de favoritismo, mas também acho que devem ser tidas em conta para as contas do título europeu. Muito bem. E falando tão especificamente de várias equipas para este europeu, vou mesmo já passar para a antevisão. Iremos falar de todos os grupos, de todas as equipas da mesma maneira. Não iremos, talvez no fim, um pouco de forma mais especial, iremos falar de Portugal, mas iremos falar de todas elas. E começando pelo grupo A, apresento mesmo as equipas, são Itália, Suíça, Turquia e País de Gales, e vou começar pela Itália de Roberto Mancini. Pedro, depois da decepção nos últimos quase 10 anos, a última grande campanha da Itália em competições internacionais acaba por ser o Euro 2012, naquela histórica campanha de Balotelli e companhia. Como é que vês esta Itália que chega, se calhar, na melhor forma desta última década? Iremos ver a Itália a reerguer-se? Sem dúvida, é uma Itália sobre as quais muitas dúvidas caíram depois dessa grande decepção que foi não estar no Mundial de 2018. Esse falhanço na qualificação que deu sequência a essa lenta queda de qualidade da seleção italiana. Já tinha caído nos grupos, quer no Mundial de 2010, quer no Mundial de 2014. É verdade que pelo meio teve europeus onde mostrou alguma competitividade, mas eu recordo-me que na altura até o próprio Buffon
dizia, ok, nós em 2012 e 2016 conseguimos competir, mas tínhamos quase que fazer das tripas coração, e lembra-me bem de como Conte em 2016, com uma equipa que não dava para aquilo, conseguiu competir tão bem, ganhando a Bélgica, a Espanha e levando a Alemanha até aos penaltis. Mas, a partir desse falhanço na qualificação para o Mundial da Rússia, a Itália fez aqui uma revolução, contratou Mancini, que vinha, é importante recordá-lo, de uma experiência muito má no Zenit, com muito investimento e com resultados muito pobres. Chegou envolto em muitas dúvidas, tendo que criar uma equipa totalmente nova. No entanto, este processo, que já tem 3 anos, de Mancini, tem-nos trazido a Itália, que é uma das equipas que chega numa linha mais consistentemente ascendente para este europeu. Mancini foi muito claro a cimentar alguns líderes jovens desde o início, apostando em jogadores como Donnarumma, como Barella, como Chiesa, que hoje estão claramente assentes nos seus clubes e na seleção, mas que há 3 anos não o estavam, e Mancini, desde o início, que apostou por eles. Por exemplo, Barella é um exemplo claro. Conseguiu taticamente também estabilizar a equipa. Ele ao início andava um pouco entre o 4-3-3 e o 4-4-2, mas ultimamente tem estado mais com o 4-3-3, com que parece que vai abordar o europeu, e conjugando o bom momento individual e o crescimento que alguns destes jovens jogadores tiveram ao longo dos últimos 3 anos. Com esta estabilidade que Mancini tem dado à equipa, tem havido muitos bons resultados, e Itália teve uma fase de qualificação praticamente imaculada para o europeu, e chega com, eu diria que está num nível de favoritismo ou de expectativa do público em geral inferior a seleções como França, ou até mesmo Bélgica ou Portugal, porque não tem esse nível de estrelas na parte ofensiva, mas é uma equipa que, pela junção daquilo que eu disse, por ter também muitos jogos em casa, pode ser encarada como, eu não diria uma surpresa, mas estando numa segunda linha, uma equipa claramente capaz de competir melhor do que temos visto a Esquadra Azul a fazer recentemente. Variando, como disseste, entre o 4-4-2 e o 4-3-3, mas ultimamente 4-3-3 ou até um 4-2-3-1 por vezes. Francisco, Barella, Locatelli, Verratti, Jorginho, Sensi. O segredo desta Itália estará neste meio campo de luxo, e como Mancini pode utilizar estes jogadores para servir Insigne, Chiesa e muitos outros na frente de ataque. Sim, sem dúvida. Acho que a chave pode estar aqui no meio campo, que há muitas opções de qualidade. À partida, aquilo que será o 11 base vai passar por Jorginho, Barella e Verratti, sendo que Verratti está lesionado e falha o primeiro jogo. Hoje, à data que estamos a gravar aqui podcast, há notícias que já começou a treinar com bola e que pode ser opção para o segundo jogo, mas no jogo de abertura contra a Turquia ainda não vai ser opção. Por isso não se sabe ainda bem quem é que pode alinhar no lugar dele, mas a verdade é que também há opções de qualidade. Eu acho que nesta Itália, que joga em 4-3-3 ou 4-2-3-1, mas que curiosamente defende em 4-4-2, porque um dos médios mais ofensivos consegue juntar-se à referência ofensiva no momento de pressão e defender desta forma, mas acho que a grande chave aqui de Itália vai ser, sem dúvida, a referência ofensiva. Acredito que vai começar como Immobile, e depois como a opção vinda do banco a Belotti. Só que a questão aqui é uma seleção com muita qualidade individual, qualidade coletiva. Fizeram uma campanha imaculada, com 10 vitórias em 10 jogos, sofreram apenas 4 golos, mas também temos que olhar para aquilo que foram os adversários de Itália. Foi Finlândia, Grécia, Bósnia, Arménia, Liechtenstein. Ou seja, acho que não foram postos à prova nesse sentido. Marcaram muitos gols, 37, é verdade, mas agora num grupo mais competitivo, não é? Contra seleções de qualidade no processo defensivo,
vamos ter de ver realmente a qualidade dos avançados, que sabemos que têm, mas aqui nestes jogos a doer é que vamos ter que perceber se Itália é favorita ao título ou não, vai depender muito daquilo que vai ser a qualidade ofensiva de Immobile e de Belotti, porque caso contrário, se não estiverem inspirados, Itália vai ter dificuldades de chegar pelo menos a umas meias finais e vai precisar essencialmente desta sua referência, que é Immobile, a um bom plano. E a Itália, que irá estar presente no jogo de inauguração deste europeu, irá enfrentar a Turquia e, portanto, é uma transição bastante fácil para mim. A Turquia com Şenol Güneş, o herói de 2002 naquele Mundial histórico para a seleção turca, batalhou com a França na qualificação, estiveram muito perto do tal primeiro lugar, apenas a 2 pontos da atual campeã do mundo e uma das grandes favoritas para esta competição, numa altura em que os clubes turcos parecem estar em alguma queda e apesar do campeonato competitivo a nível europeu, não temos visto tantos clubes turcos, ou mesmo estrelas turcas nos últimos 5 anos, como estamos agora a ver. Quais as expectativas para esta Turquia? Francisco, começo por ti agora. Certo. A questão é que a Turquia pode não ser muito conhecida para um público assim mais geral, porque, de facto, primeiro os nomes em si são difíceis de pronunciar, não é? E depois não têm jogadores assim em grandes equipas, estrelas reconhecidas a nível internacional. Mas a verdade é que tem jogadores de muita qualidade e temos o Soyuncu do Leicester. Eu não sei se estou a pronunciar bem ou não, mas estou a tentar o meu melhor. O Çalhanoğlu do Milan, o próprio Yilmaz, que esteve no Lille e foi campeão, o Cengiz... Aquele corredor central com Soyuncu, Demiral, Tufan, Çalhanoğlu e o Yilmaz impõe respeito a qualquer equipa da Europa. Sem dúvida. E depois olhamos para aquilo que também é a capacidade que a Turquia demonstrou na fase de qualificação. Estavam num grupo complicado à partida contra a França e acabam com apenas 3 golos sofridos. Curiosamente, acabaram com menos golos sofridos que a França, que teve 6. E isso é um indicador que é uma seleção muito consistente do ponto de vista defensivo. Eu acho que vai ser interessante de acompanhar esta Turquia. Acho que tem qualidade individual com estes jogadores que referimos aqui do corredor central. Também tem uma equipa muito compacta. Tem aqui a perda de um jogador que podia ser muito importante, que era o Tosun, que está no Everton, que está lesionado e falha. Por isso, o Yilmaz vai ser a grande referência ofensiva. Ele já é um veterano de 34 anos e foi campeão recentemente pelo Lille. Acredito que vai estar motivado neste europeu. Deve ser a última competição dele a nível de seleções. E por isso acredito que a Turquia pode ser uma das surpresas deste campeonato da Europa, até porque, olhando para aquilo que é o grupo, acredito que tem condições para passar esta fase de grupos e depois na fase de grupos perceber quem é que pode ser o adversário que calha aos turcos, e depois é uma questão de às vezes de sorte, daqueles jogos que podem ir aos penaltis ou não. Vai depender muito, muito disso, mas acredito que a Turquia tem, pelas minhas contas, se a Turquia passar a fase de grupos, depois pode apanhar em segundo ou terceiro, pode apanhar, por exemplo, uma Bélgica. Aí se calhar as coisas já começam mais complicadas, mas de qualquer das formas, centrando a questão aqui na fase de grupos, acho que a Turquia é uma seleção a ter em conta pela fase de qualificação que fez, mas também por aquilo que tem vindo a apresentar. Apesar de que, como tu disseste muito bem, o campeonato turco é competitivo, tem vindo a perder também algum espaço de afirmação por vários problemas financeiros, mas se olharmos para as principais estrelas desta seleção, são poucos os jogadores que estão a jogar neste momento na Turquia, ou pelo menos as principais referências estão todos nos Big Five neste momento. Sim, e Pedro, mudando para ti, a Turquia não chega a uma fase pós-fase de grupos, fase a eliminar, desde 2008. E este ano, sabendo do contexto que apenas 2 dos terceiros classificados não passam para a fase seguinte, acho que estamos perante condições para vermos os turcos a regressarem
às tais fases a eliminar, ou não? Sim, claramente. A Turquia, que é um país de enorme dimensão, um país muito, muito apaixonado pelo futebol. Como o Francisco disse, nos últimos anos, os clubes turcos têm perdido muito poderio, também pela crise da moeda turca, mas esta seleção que nos habituou durante muitos anos a ser uma equipa de 8 a 80, como tu referiste, eles chegam às meias finais quer em 2002, quer em 2008, mas pelo meio, em 2004 e 2006, nem sequer se qualificam. Em 2016, quando já passavam alguns terceiros, era um europeu absolutamente, eu diria, lamentável, até com vários casos de indisciplina, etc. E este ano tem aqui uma clara oportunidade de limpar a imagem. Eles chegam num bom momento a nível de equipa. Eles, nos últimos 13 jogos que disputaram, só tiveram uma derrota. Nos últimos 2, 3 anos perderam muito pouco. E mostram aqui uma versão um pouco mais consistente, um pouco mais competitiva. Também, como o Francisco disse, acho que se vão apoiar nesta dupla de centrais, o Soyuncu e o Demiral, jovem, agressiva, competitiva, e que é claramente um upgrade face a duplas de centrais que nós nos lembramos de anos anteriores das seleções turcas. E depois, claramente, é impossível falar dessa seleção turca sem falar do Lille, que é um dos principais clubes da temporada no futebol europeu. Tem aqui três jogadores com histórias muito particulares e muito diferentes, mas acho que claramente o Lille, a Turquia, aliás, tentará passar para o europeu. O bom momento destes jogadores, e é impossível não falarmos de Burak Yılmaz, que chega num grande, grande momento. É um líder, é muito carismático, e tentará demonstrar porque é que este ano numa liga com Mbappé, Neymar, Depay, Ben Yedder, o rei, entre aspas, foi ele. Sem dúvida, uma grande temporada de Yılmaz no Lille. E nós falamos do terceiro classificado, ou do possível terceiro classificado passar, e sendo a Turquia, porque neste grupo há também a Suíça. E eu digo já, a Suíça, a par de outra equipa que iremos falar mais à frente, para mim é a tal candidata a surpresa do ano, a País de Gales de 2016, neste europeu, podemos chamar assim. A Suíça de Vladimir Petkovic, acho que vai competir para o primeiro lugar e pode beneficiar do facto de jogar com o País de Gales, que entrando para este grupo, e já vamos falar, pode ser considerado como a seleção menos forte, apesar de poder surpreender. A Suíça tem feito excelentes qualificações, tem aqui um núcleo muito, muito experiente, uma equipa que usa o sistema da moda, o 3-4-2-1. E o que é que podemos esperar, Pedro? É uma equipa que chega como eu já disse, com um núcleo muito forte, preparada para a competição, e que, apesar de não estar na lista se calhar dos 8, 9 candidatos, apresenta-se aqui com muita qualidade. Olha, esta Suíça eu diria que é das equipas mais que tem apresentado uma linha mais continuista ao longo dos últimos anos. Eles ganham aquele Mundial de Sub-17 em 2009 e a partir daí, com esta equipa muito multicultural, que também mostra muito o que é a Suíça, com muita gente, sobretudo vinda dos Balcãs, nascidos nos anos 90 e cujas famílias fugiram dos problemas políticos que haviam na altura do desmembramento da Jugoslávia, tem mantido esta base nos últimos anos e é uma equipa muito, muito competitiva. É uma equipa que passa quase sempre a fase de grupos, uma equipa que muitas vezes não encanta, que depois falta aquele fator X para conseguir progredir, mas que em 2004, em 2014, perdão, em 2016 e em 2008 passou sempre a fase de grupos, mostrando sempre essas versões muito competitivas. E neste europeu, acho que se vai tentar valer um pouco dos mesmos argumentos, como tu já referiste. Petkovic adaptou a sua maneira de jogar mais para os três centrais nos tempos recentes, mas há aqui muitos jogadores que têm sido a base eu diria, dos êxitos, porque é claramente uma subida de nível da Suíça recente, e são também jogadores que eu diria que têm a particularidade de renderem muitas vezes melhor
na Suíça, ou pelo menos de maneira mais consistente, com a camisola da seleção do que com os clubes. Shaqiri é um caso evidente, um jogador capaz de marcar hat-tricks em mundiais e de ter atuações muito, muito boas neste tipo de torneios curtos, que com os clubes nunca deu bem continuidade, mas que aqui é o líder, é o principal desequilibrador e que se esperará dele o mesmo que tem feito nos últimos torneios, sempre com Xhaka como o seu coadjuvante a nível de liderança, e também uma equipa com alguns jogadores que chegam em bons momentos, e Ian Soma, num guarda-redes para esse nível, dá claramente garantias, mesmo no ataque. Seferovic é um jogador que nos habituámos a ver a fazer golos pela Suíça, conhecemos-lo bem do Benfica, sabemos que tem sempre uma grande capacidade de ter muitas oportunidades, muitas vezes sem a melhor das eficácias, mas é um ponto de lança plenamente integrado neste coletivo suíço, que vai tentar voltar a assegurar-se dessa sua competitividade. Na defesa, há algumas dúvidas sobre o estado físico de Fabian Schär, que também é um pilar importante, mas eu acho que a Suíça é das equipas cujo rendimento tem sido mais previsível ao longo dos últimos anos, e isso tem sido um dos melhores elogios que se pode fazer à equipa de Petkovic. E se de uma seleção como a Turquia se pode esperar 8 ou 80 de uma Suíça passando 4 melhores terceiros, eu tenho alguma dificuldade em não ver a Suíça a superar a fase de grupos. Sim, e caso isso aconteça, seria a terceira competição a chegar à fase eliminar, a terceira competição seguida, depois também do Mundial 2018, onde estiveram muito bem. E Francisco, tendo, como o Pedro disse, Ricardo Rodrigues, Shaqiri, até o Seferovic e o próprio Embolo e o Xhaka, que nos seus clubes não parecem convencer a 100%, como é que esta Suíça pode atacar a Itália e pode lutar pelo primeiro lugar? Sim, eu acho que o Pedro acabou por referir aqui alguns nomes muito interessantes que fazem parte daquilo que é a espinha dorsal da Suíça, desde o do guarda-redes, do Sommer. Depois temos aqui os dois alas, o Mbabu e o Rodrigues. No meio campo há aqui ainda algumas incertezas. Tem muita qualidade, o Xhaka, que é uma referência, acho que tem um lugar praticamente garantido, e depois é perceber quem é que pode ser o seu colega de lado, se vai ser o Zakaria, do Mönchengladbach, ou se pode ser o Freuler, da Atalanta, e também ainda há o Djibril Sow, do Frankfurt, que também fez alguns jogos ao lado do Xhaka. Depois, na frente de ataque, o Embolo e o Seferovic parecem que são as opções mais evidentes, com o Shaqiri a servir numa posição mais atrasada em relação a estes duas referências, e a jogar numa posição central e a servir os dois avançados. E era aquilo que vocês tinham dito. Eu acho que a Suíça, se calhar poucas pessoas dão muito por esta seleção, mas a verdade é que tem feito um progresso nos últimos anos muito considerável. Apresenta-se como uma seleção muito competente nos vários momentos de jogo, muito certinha, muito, muito segura no processo defensivo, e depois é uma equipa de grande velocidade, de ataque constante à profundidade, muita mobilidade na frente de ataque, muitas opções, colocam muitos jogadores em zona de finalização, e acho que inseridos neste grupo A, acho que têm perfeitas condições para passar o grupo, e depois na fase de grupos, na fase eliminar, depende muito daquilo que vai ser o seu adversário, mas também acho que pode ser uma boa surpresa deste europeu. A única questão aqui que reside mais, que eu tenho aqui algumas dúvidas, é perceber como é que o Shaqiri vai se apresentar neste Euro, até porque é um jogador que não tem muito ritmo competitivo. É verdade que chega aqui na seleção e acaba por se transcender um pouco daquilo que é o seu rendimento nos clubes, mas perceber se ele de facto estiver bem fisicamente, estiver a um bom nível, acho que pode catapultar a Suíça para outras aspirações.
Caso contrário, vai ser mais complicado perceber quem é que pode substituir o Shaqiri, ou pelo menos saindo do banco para dar rendimento, caso ele fisicamente se sinta que não está na sua melhor fase. E é um jogador que também muito rápido, muito explosivo, e que se não tiver com ritmo suficiente nas pernas, acaba por perder algumas das suas características que o valorizam. E para fechar o grupo A, temos o País de Gales, que já mencionámos, com Robert Page a assumir como treinador depois do escândalo e da polémica envolvida em torno de Ryan Giggs. Temos um País de Gales que fez história em 2016, mas é uma equipa muito diferente, e os próprios jogadores sendo os mesmos, Ramsey, Bale, Roshan Kanu, Joe Allen, são também jogadores diferentes. Se calhar começo mesmo por aqui, e Francisco, como é que será o ataque do País de Gales? Iremos ter a referência a Roshan Kanu, que, estando 5 anos mais velho, oferece coisas diferentes à equipa, ou iremos ter algo mais móvel com Bale e se calhar Daniel James na frente para explorar o contra-ataque, uma equipa muito vertical, rápida e que consigam dar alguma mobilidade a este País de Gales? Sim, isso acho que acaba por ser a questão fulcral daquilo que vai ser o desempenho do País de Gales neste europeu. Eu acredito que vamos ter aqui uma frente de ataque móvel, mas antes de tocar nesse ponto, só dizer uma questão que acho que é uma seleção que não marca muitos golos. Na fase de qualificação apurou-se com apenas 10 golos marcados, que é um número muito, muito reduzido, não é? Mas a verdade é que tem qualidade na frente de ataque, como tu referiste bem, alguns nomes, o Bale, o James, o próprio Harry Wilson, que eu acredito que pode ser uma opção para jogar de forma mais móvel na frente de ataque, para também criar espaços para depois para as entradas do Bale e do James, mas a verdade aqui é que vemos uma seleção que, apesar de não ter grandes nomes, é uma seleção que, como se costuma dizer, que tem amor à camisola. E nós vemos o Bale com tudo aquilo que é a sua história no futebol. Ainda agora se fala que pode deixar o futebol com 31 anos, salvo erro, depois deste europeu, que já não se sente motivado, mas a verdade é que ele chega ao País de Gales a representar a sua seleção e sente um orgulho imenso, e vemos isso também nos outros jogadores, que o facto de estarem a representar o seu país faz com que se transcendam e acabem por ter prestações muito, muito positivas, e que também do coletivo vem esta força do Gales. Sobre a questão do ponta de lança, eu acho que pode ser o Harry Wilson. Foi testado em algumas durante a fase de qualificação, mesmo na Liga das Nações, foi ele que foi testado algumas vezes nesta posição de avançado mais móvel. Depois há aqui outras soluções, como tu disseste e bem, não é? Ou podem optar por um jogador mais experiente, ou neste caso também há o próprio Moore do Cardiff. Ou seja, há muitas opções aqui que pode aparecer na frente de ataque, sendo que também há aqui a dúvida daquilo que pode ser o posicionamento do jovem defesa ou médio do Chelsea, o Empadu, porque ele foi sempre uma peça fundamental da qualificação do País de Gales, jogou várias vezes no meio campo, e raras foram as vezes que jogou a defesa central. E agora, aqui chegando a esta fase fase final do europeu, vamos ver se ele vai jogar no meio campo fazendo dupla com o Ramsey, ou se vai, digamos, voltar à sua posição de origem, que é central, onde costuma jogar mais nas suas equipas, sendo que na seleção, pelo menos na fase de qualificação, foi quase sempre escolha a atuar no setor intermédio. E Pedro, iremos ver, para fechar este grupo A, iremos ver Bale, o golfista, que prioriza mais coisas fora do campo do que em mostrar toda a qualidade que tem, ou iremos ver essa mesma qualidade e o Bale que nos encantou e que é um dos jogadores da última década, sem dúvida, e que pode, assumindo-se como líder nesta equipa, pode
pode decidir jogos sozinho. É sem dúvida a grande questão à volta desta seleção do país de Gales. Bale, mesmo que queira fazê-lo, é um jogador muito diferente de 2016. Em 2016, quando Gales era a novidade, foi o seu primeiro europeu, andou claramente às costas de um Bale que nessa altura ainda era um jogador capaz de ter uma influência em toda a zona do meio campo ataque, que abarcava muito campo, conseguia construir ataques por ele próprio, e aquilo que temos visto nos últimos 2, 3 anos, mesmo nos momentos bons que Bale foi tendo, quer na fase final do Real Madrid, quer este ano a espaços no Tottenham, é um Bale muito mais finalizador, um Bale que continua com uma grande relação com o gol. Se formos ver o rácio de minutos de golos este ano no Tottenham é muito bom, continua a ser um jogador com muita facilidade a finalizar, mas já não é um jogador tão autossuficiente, tão capaz de por si só gerar ocasiões de gol, mas ainda assim é evidentemente um grande argumento de uma seleção que se renovou, que tem, como vocês referiram, nomes jovens que podem entusiasmar, mas que pelo momento não tão fulgurante de Bale e de outros jogadores, mesmo o próprio Ramsey não vem das melhores temporadas na Juve, é uma equipa que gera menos expectativas que em 2016, que obviamente se tiver um super Bale pode claramente ganhar um jogo, e ganha um jogo és automaticamente candidato a passar a fase de grupos, mas que no plano teórico mesmo tendo Bale, parece-me ser a quarta seleção deste grupo. Muito obrigado, Pedro, e agradeço ao Francisco pela pergunta. Eu referi o nome de Robson Canu como comparação ao europeu e não para este europeu que não foi convocado. Mas é uma seleção do país de Gales que vai ser muito interessante de acompanhar. E partimos assim para o grupo B, e com seleções muito, muito promissoras: Bélgica, Dinamarca, Finlândia e Rússia. A Bélgica de Roberto Martínez, que vive ainda com as aspirações e com a fama de poder alcançar um grande título, e é mesmo por aí que começa um passeio autêntico na qualificação, muito talento. Será possível chegar ao tal passo seguinte, Pedro? Claramente, esta seleção belga tem jogado os últimos torneios com uma certa sensação de corrida contra o tempo, não é? Porque esta geração é única. A Bélgica é um país importante, obviamente, a nível de futebol, mas juntar tantos jogadores que na sua posição são alguns dos melhores do mundo, provavelmente durará algumas décadas a voltar a acontecer. E se em 2014 ou 2016 tínhamos uma sensação de que a seleção estava a começar, agora que alguns destes jogadores já se aproximam dos 30 anos, a cada torneio que passa há a sensação de que o tempo se vai esgotando, e claramente que este ciclo em anos seguidos de Europeu em 2021 e Mundial em 2022 parecem ser o momento para esta seleção belga. É uma seleção belga que é número 1 do ranking FIFA, que chega num processo muito continuista com Roberto Martínez já desde o pós-europeu de 2016, com esses 3 centrais muito bem oleados, mas que a nível de individualidades eu diria que chega com 2 extremos. Chega com algumas das suas estrelas em grandes momentos, e aqui é preciso falar sobre as áreas. Numa ponta do campo, Thibaut Courtois, que foi talvez o melhor guarda-redes do futebol europeu na última temporada, e na outra, Romelu Lukaku, que vem de conduzir o Inter ao título na Série A, com Kevin De Bruyne no meio, apesar do problema físico que teve na final da Liga dos Campeões, e que provavelmente fará com que falhe o primeiro jogo, também a ser claramente uma garantia. A contrastar com esses 3 jogadores está Hazard, que vem de 2 anos, os 2 piores anos da sua carreira no Real Madrid. Ele foi talvez o jogador que individualmente mais fez a diferença no Mundial de 2018, tem vindo a ser sempre o grande líder desta seleção, e se for o Hazard do Real Madrid, essa seleção claramente baixa muito o seu teto. E por outro lado, na defesa, se até há bem pouco tempo a Bélgica tinha um conjunto de defesas que atuavam a um grande nível na Premier League, nos últimos 2, 3 anos isso deixou de acontecer. Alderweireld não é um titular indiscutível no Tottenham. Kompany retirou-se. Vertonghen
abandonou o Tottenham e no Benfica não teve uma temporada fantástica. Vermaelen já são vários anos a jogar no Japão, portanto, a nível defensivo e a nível, sobretudo, do trio de centrais, há algumas dúvidas em relação ao nível que esta Bélgica pode oferecer nesse trio de centrais. Roberto Martínez tem testado algumas alternativas a estes três jogadores mais veteranos, mas ainda assim é uma Bélgica muito apressada, com muito golo, muito rotinada, e que é claramente uma das 3, 5 máximas favoritas a ganhar a competição. Era mesmo aí que eu ia pegar, porque Alderweireld, 32 anos, Vertonghen, 34, Vermaelen, 35. Não sendo uma das posições em que a idade limita mais as performances individuais dos jogadores, Francisco, pode ser esta a linha defensiva de um candidato ao título europeu? Ou será que iremos ver Denayer de Lyon, por exemplo, como falava o Pedro, que tem sido um dos jogadores testados naquela linha defensiva, para depois suportar Kevin De Bruyne, Hazard, Lukaku, Carrasco e muitos dos outros craques que estão na frente da ataque? Estava a dizer que achava que o Denayer vai ser o central pelo meio, de uma linha de 5, com o Vertonghen e o Alderweireld, o Vertonghen no lado esquerdo, o Alderweireld pelo lado direito. E eu acho que este sistema acaba por beneficiar aquilo que tu acabaste de dizer, de menor de disponibilidade física, frescura dos centrais, porque já são mais experientes, a idade passa por todos, é verdade. E esta linha de 5 acaba por colmatar esta, digamos, lacuna. Mas se olharmos para aquilo que foram os números da Bélgica, pelo menos na fase de qualificação, isso não se notou. Foi a defesa menos batida de todas, teve apenas 3 golos feridos, e foi o ataque mais concretizador com 40 golos marcados. Agora, a minha questão aqui é perceber como é que o Eden Hazard pode encaixar nesta seleção. Porque se por um lado temos esta questão a nível defensivo, com a linha de 5 defesas, e temos um meio campo que se calhar nesta fase de grupos, num grupo que não tem assim seleções tão fortes ao nível da Bélgica, pelo menos no papel, não é? Na teoria, o que pode permitir à Bélgica ter aqui algum risco calculado e colocar o De Bruyne numa posição mais central com o Tielemans, por exemplo. Mas se calhar nos jogos mais a doer vai-se ter que colocar um meio campo, reforçar o meio campo, porque também depois tem os dois alas, o Torgan Hazard do lado esquerdo, o Menir no lado direito, que têm liberdade total para atacar, e por isso se calhar juntar aqui ao meio campo a Tielemans, o Den Donker, para ter um meio campo mais robusto, mais forte, e para também ajudar no processo ofensivo e libertar aqui os alas. E se assim for, De Bruyne vai ter que jogar numa posição mais adiantada, como um extremo ou interior, digamos assim, a organizar o jogo não de trás para a frente, mas mais à frente. E nesse sentido, no corredor contrário, pode jogar Mertens em vez de Hazard, ou jogar Hazard e não jogar Mertens. E aí vai ser a grande questão para a constituição deste 11 base. Depois, para mim, acho que o grande sucesso da Bélgica neste europeu vai passar por Lukaku. Ele que fez uma época extraordinária no Inter, está um avançado muito mais completo do que aquilo que era há uns anos atrás. Para mim, um dos melhores avançados da atualidade, e certamente também está motivado. Chega aqui campeão em Itália, está a fazer das melhores temporadas da sua carreira, e isso acredito que vai ficar bem patente neste Euro. Ele que é a grande referência ofensiva desta seleção, e a ser servido com os jogadores de qualidade que a Bélgica tem atrás dele, acredito que pode ser um dos melhores marcadores da prova e uma dos grandes destaques do Euro. A Bélgica que defronta a Rússia no primeiro jogo, a Rússia de Cherchezov. Pedro, desde 2008, naquela campanha histórica em que Arshavin e Pavlyuchenko brilharam, desde 2008 que não vemos a Rússia vingar em europeus. Depois de um Mundial onde apenas foram eliminados pela Croácia nos penaltis, Croácia vice-campeã mundial, poderemos ver
mais uma vez a Rússia a elevar-se no patamar europeu? Há essas condições, há as individualidades? Qual é a tua visão? A Rússia vem do Mundial em que, tendo expectativas relativamente baixas, surpreendeu. Para este Euro 2020, eu não sou excessivamente otimista com esta Rússia de Cherchesov. Por um lado, acho que já passou um pouco aquele efeito surpresa do Mundial. Por outro, aquela euforia e aquela grande agressividade e intensidade com que a Rússia jogou em 2018 já não existirá. Isto, apesar de ter na frente algumas individualidades que podem claramente fazer a diferença, e aqui temos que olhar para a capacidade criativa e de desequilibrar, por um lado, de Golovin, que é um jogador que nos torneios de seleções já deu provas, por outro, de Alexei Miranchuk, e, sobretudo, da frente, o grande líder desta seleção, Artem Dzyuba, que vem de ser o grande rei da Liga Russa ano após ano, muitos golos, muitas assistências, um ponto de lança que, apesar da sua estrutura, move-se muito bem fora da área, dá muitas coisas à equipa, e a Rússia pode jogar melhor ou pior, mas Dzyuba vai sempre ser muito incómodo para as defesas adversárias, apesar de esta Rússia não me deixar grandes expectativas, sinceramente. Francisco, partilhas da opinião? Eu, a nível pessoal, Golovin, o efeito pós-mundial não foi o esperado, mas esta época vemos o Russo em grande nível no Mónaco. Depois, Cheryshev partilhou um pouco dessas más experiências pós-mundial e nunca se afirmou. Iremos ver a Rússia depender da dupla Golovin e Dzyuba? Sim, acho que vai passar muito por aqui o sucesso da Rússia. Pode jogar num 3-5-2, com o Golovin numa posição de média ofensiva, servir Dzyuba e também o Rifat Zemaletdinov. Acho que estou a dizer isto bem. Também não, são nomes assim um bocado complicados, mas são jogadores de qualidade e que podem, nomeadamente naquilo que é a ideia ofensiva da Rússia, não é uma seleção muito aprimorada do ponto de vista técnico, mas é uma seleção que joga com processos simples, procura constante pela referência ofensiva, que é o Dzyuba, e depois a partir daí desenrolar aquilo que é a sua manobra ofensiva, joga na referência, procura rapidamente as segundas bolas e muitos cruzamentos, muito jogo direto, mas também não me acredito que, apesar de ser uma seleção bem organizada, digamos assim, conseguem sair rápido em ataques, em transições, saem de forma simples e direta, mas não me acredito que possam fazer uma grande prestação, também olhando para aquilo que pode ser este grupo. Já falámos da Bélgica e também a própria Dinamarca, e a Finlândia, que também já lá vamos falar, que também tem uma seleção interessante, mas acho que a Rússia, apesar de haver um maior compromisso, digamos assim, e uma maior sintonia dentro daquilo que é a seleção e os próprios adeptos, que já não existe aquela pressão extra que havia, aquela exigência de vencer por questões históricas e culturais. A verdade é que hoje vemos uma Rússia mais rejuvenescida, com jovens talentos a surgirem de forma natural, sem grande pressão, e isso também faz com que esta gestão de egos, de expectativas, seja mais fácil de lidar e também os jogadores possam jogar de forma mais liberta, mas ainda assim, daquilo que pude observar, não consideraria a Rússia uma das seleções a ter em conta aqui neste grupo B. Dirias então que seria a Dinamarca, de Kasper Hjulmand, a Dinamarca que teve um bom início de qualificação para o Mundial 2022, mas que na frente de ataque parece estar com problemas de golos. Braithwaite e Poulsen, apesar de serem jogadores que jogam a um bom nível, têm tido dificuldades em enfrentar a baliza pela seleção. Francisco, este é o europeu de Jonas Wind. Achas que pode ser a surpresa nesta seleção? Pode ser a referência? Dá essa garantia de golos a uma Dinamarca que é bastante organizada, mas que depende muito das transições e da inspiração
individual de alguns dos seus jogadores? Sim, acho que é uma questão pertinente. Acho que o Jonas Wind vai ser a grande referência ofensiva desta equipa, e muito sucesso da Dinamarca. Acredito que tem condições para passar esta fase de grupos, mas também vai depender muito aqui do seu ponto de lança. Agora, há outros jogadores que tu referiste, e bem, o Brett White, o Poulsen, não são jogadores tão de área, são jogadores mais de atacar o espaço a partir dos corredores laterais. Mas mesmo assim acho que mesmo que o Jonas Wind não tenha assim uma prestação de grande nível, acho que a seleção tem argumentos suficientes para colmatar essa situação através de Brett White, do Poulsen, através daqueles ataques vertiginosos. Já são uma seleção que jogam em 4-3-3, procuram muito aquilo que são os ataques podem jogar em 4-3-3 ou 4-2-3-1, que vai depender também do posicionamento do Eriksen, mais no corredor central, numa posição mais médio ofensivo, mas são uma seleção que tem qualidade na construção deste traço. O Delaney costuma descer e ser ele a assumir esta construção, mas depois, assim que tem espaço, é sempre a abrir, sempre a rasgar, porque tem jogadores muito rápidos na frente de ataque, e depois tem o Eriksen, que tem esta capacidade para assumir o jogo entre linhas. Acho que é uma situação que, lá está, também não se dá muito por ela, daquilo que são as expectativas de forma geral, mas que acredito que podem ter uma boa prestação, pelo menos aqui nesta fase de grupos, e alcançar, digamos, um segundo lugar, até porque dando continuidade àquilo que fizeram na fase de qualificação, onde em 8 jogos não perderam nenhuma vez, tiveram 4 vitórias e 4 empates, e acredito que este bom momento também vai perdurar aqui nesta fase de grupos. E ainda bem que falas da qualificação, eu passo também para a Liga das Nações. Pedro, a Dinamarca jogou 2 vezes com a Bélgica na Liga das Nações e perdeu os 2 jogos. O treinador Kasper Hjulmand fala de que a equipa tem que evoluir nos jogos grandes. Achas que chegará a esse nível? Irão ser a terceira será de vez frente à Bélgica, ou não haverão 2 sem 3? Sim, esses 2 jogos que a Dinamarca perdeu com a Bélgica são as 2 únicas derrotas que esta seleção dinamarquesa tem desde 2018, e concordo bastante com a análise que o Francisco fez. É uma equipa com muita gente muito experiente. Tu olhas para o 11 e tens muita gente muito habituada a competir a um nível muito bom, que falta claramente talvez um nível acima de desequilíbrio no ataque. E respondendo à tua pergunta, para poder superar a Bélgica e também para poder ser uma equipa forte neste europeu, acho que terá que ser sempre uma Dinamarca muito segura, com muito boa organização defensiva, que faça valer as boas épocas de homens como Kjaer, como Schmeichel, até o próprio Christensen, campeão europeu, e que consiga aproveitar as oportunidades que tenha, potenciando também uma figura como Eriksen, que pode dar sobretudo a nível de bolas paradas, pode dar o golo e o desequilíbrio e o perigo ofensivo que esta Dinamarca pode carecer, mas uma Dinamarca que é uma das 2, 3 seleções que eu acho que, fora do nível das seleções da Super Elite, mais longe podem chegar, sobretudo se conseguir ser muito sólida atrás e tiver um Eriksen inspirado a nível de conseguir desbloquear aqueles resultados curtos, nos quais muitas vezes vemos a Dinamarca mover-se, e foi assim também no último Mundial. Passamos então de uma das equipas que pode surpreender para uma das equipas em que se calhar há menos expectativas. Um dos conjuntos menos fortes, a Finlândia, está na sua primeira competição internacional, o que é sempre de louvar. Estão a fazer história e por isso mesmo pode não haver pressão para esta Finlândia. Uma equipa que se baseia muito na sua cultura, parece que se conhecem e que jogam juntos durante todo o ano. O treinador Marco Kanerva começou nas camadas jovens das seleções finlandesas, subiu para treinador adjunto da equipa principal, chega a treinador principal. Como é que este coletivo pode sonhar com algo mais do que apenas a presença neste europeu, Pedro? É bastante complicado. É claramente uma das equipas que
individualmente oferece menos argumentos. Ainda por cima calhou num grupo, num grupo que não é fácil. Estar aqui já é claramente um triunfo para uma Finlândia que tem também uma base que já está junta desde o sub-21. Há aqui muitos jogadores que jogam juntos há muito tempo, mas que a nível coletivo deu uma muito boa resposta na fase de qualificação, ficando à frente de equipas como a Grécia ou como a Bósnia, dando uma excelente imagem no grupo da Itália, mas eu diria que nesta a primeira incursão da equipa finlandesa num grande torneio, qualquer ponto seria um triunfo mais para uma equipa com alguns jogadores que nós conhecemos, jogaram a um bom nível, evidentemente contemos o Pukki como a figura principal, mas outros jogadores de um bom nível, como o Glenn Camará, ou o guarda-redes que conhecemos da Bundesliga, o Radecki, mas que seria uma grande, grande surpresa se superasse a fase de grupos. Sim, e é mesmo de Camará que vou falar, não havendo muitos destaques individuais nessa seleção finlandesa para além de Pukki, porque é mesmo assim, Pukki tem sido a referência do país no futebol. Francisco, Camará, grandes épocas no Glasgow Rangers, achas que pode ser uma montra para este jogador para chegar a outro nível? Eu, por exemplo, vi-o a chegar perfeitamente a um dos 3 grandes em Portugal. Achas que é outra motivação dos jogadores finlandeses para se mostrarem nesta competição? Sem dúvida, e acho que tu há pouco falaste da questão cultural, fazendo-se claramente o paralelismo, mas acho que pode ser um pouco a imagem daquilo que aconteceu com a Islândia, também no Euro de 2016, aquela prestação que eles fizeram, não ter os mesmos resultados, porque acho que esta seleção da Finlândia é muito mais curta que essa seleção islandesa, mas até pela proximidade em termos de região dos nórdicos, acho que esta questão intrínseca da cultura, da mentalidade mais bélica, digamos assim, de maior patriotismo e entrega e compromisso, acho que vamos ver aqui uma Finlândia limitada em termos técnicos, mas muito disponível e muito comprometida. A Finlândia que venceu a França num jogo amigável 2-0, fizeram uma excelente prestação. É verdade que a própria França também rodou muito daquilo que são os seus habituais titulares, mas ainda assim não deixa de ser uma grande surpresa esse resultado. E depois, olhando para o 11 base, uma seleção que se estrutura em 3-5-2, creio que Glenn Camará e Teemu Pukki vão ser as grandes referências. O Camará porque é um médio com uma excelente capacidade e disponibilidade física, com um grande raio de ação e cobertura no meio campo. Tem iniciativa de jogo, tem qualidade com bola, defensivamente também é um jogador com boa capacidade nos duelos, e acho que vai ser ele, digamos, o patrão deste meio campo, e jogando contra seleções como a Bélgica, por exemplo, em que tem um meio campo muito forte, acredito que ele possa ser um dos maiores destaques da Finlândia, e desta forma mostrar-se para a montra, apesar de que as últimas épocas no Rangers têm demonstrado aquilo que tem sido a sua qualidade e que está mais do que pronto para dar outro salto. E depois o Pukki, acho que é uma seleção que vive muito deste momento do Pukki, que é um avançado muito interessante, muito completo, e vamos ver certamente uma seleção a conseguir construir a 3, a projetar os laterais, e assim que há espaço, muitos cruzamentos para Pukki, para aproveitar, que apesar de não ser um avançado com uma estatura física muito elevada, é um jogador que consegue encontrar bem os espaços de finalização e trabalhar bem dentro da grande área. Passamos então para o grupo C, que vai terminar a primeira parte do nosso episódio de antevisão. Grupo C com Áustria, Países Baixos, Macedónia do Norte e Ucrânia. E sim, são 2 países que têm mudado a sua terminologia e como querem ser conhecidos, mas é Países Baixos, em vez de Holanda, irei fazer o esforço, e Macedónia do Norte, em vez de simplesmente Macedónia. Começando pela Áustria. A Áustria de Frank Foda é ele que é algo questionado, apesar das conquistas recentes que
que a seleção austríaca tem alcançado. Uma equipa muito organizada, sempre um pouco contestada pelo seu pragmatismo. Eu diria que é um pouco um Portugal da segunda linha europeia. Pedro, o que é preciso para vermos a melhor Áustria, que conta com nomes talentosos como Arnautovic, Sabitzer, Kalajic e Baumgartlinger no seu ataque? Não falta qualidade. O que é preciso para ver a melhor Áustria? É uma Áustria que no papel poderia ser bastante atrativa. Só 5 dos convocados é que não jogam na Bundesliga. Sabemos como os austríacos têm tido uma escola de futebol muito semelhante e que vai muito de mão dada com alemães, estão um pouco também na vanguarda das tendências táticas do futebol europeu, e basta ver o que equipas como quer o RB Salzburg, quer o Lask Linz têm feito nas competições europeias. Tem muita qualidade, com alguns dos nomes que tu referiste, só que a seleção não tem dado continuidade. É verdade que estiveram no Euro de 2016, estão agora neste europeu, mas em 2016 não passaram um grupo, que a todos os efeitos tinha a Hungria e a Islândia, não era excessivamente forte. Em 2018 não foram a um Mundial, e como tu referes, Franco Foda, apesar de ser o treinador com a melhor porcentagem de vitórias da história da seleção nacional, o treinador é muito contestado por este futebol um pouco pragmático, pouco entusiasmante. Os adeptos estão habituados a ver clubes austríacos e jogadores austríacos jogar em contextos de muita pressão, de muita agressividade, de ritmo muito alto, e a seleção não tem feito o mesmo. Vamos ver que a Áustria que teve neste europeu, há jogadores habituados a jogar com o futebol mais vanguardista que se pratica na Europa, mas é uma seleção que tem deixado muito que desejar e que está num grupo, certamente já falaremos nisso, mas acho que está num dos grupos mais interessantes deste europeu. Sem dúvida, um grupo muito equilibrado. E ainda sobre a Áustria, Francisco, uma pergunta bastante direta. Alaba como lateral, como médio, ele que recentemente até é mais central do que outra coisa qualquer. Pois, a pergunta é simples, mas a resposta pode ser complexa, porque ele que recentemente tem jogado a central, pode jogar a defesa esquerda, a lateral. Na seleção, em competições anteriores, já jogou a médio centro, mas ultimamente também fez alguns jogos na qualificação a extremo esquerdo. E por isso eu acredito, dentro daquilo que podem ser as várias opções para as outras posições, acredito que podemos ver a Alaba numa posição mais adiantada, para também que a Áustria consiga tirar partido daquilo que é a sua maior qualidade técnica e capacidade de explosão em zonas adiantadas, para conseguir então desequilibrar e depois, com o apoio também de outros jogadores, como o Sabitzer também, possam servir então o ponta de lança de referência, o Kalajic, que tem 2 metros e certamente que é um avançado a ter em conta naquilo que é o tipo de jogo da Áustria, da procura constante para a sua referência ofensiva, muito jogo aéreo, tentar tirar muito proveito daquilo que são as bolas paradas, porque tem um avançado que consegue fazer a diferença neste capítulo. Sem dúvida. E passamos então para o adversário da Áustria no primeiro jogo, que é a Macedónia do Norte. E dando um pouco de contexto daquilo que eu falei no início, Macedónia do Norte, porque Grécia e Macedónia disputavam desde 1993 o território que é conhecido como Macedónia do Norte hoje em dia, e chegaram a este acordo em 2018, daí o nome para os que notaram e para quem se tem questionado, e caso não soubesse a resposta, aqui está. Igor Angelovski é o selecionador que fez história, primeiro torneio internacional. Derrotaram a Geórgia no play-off com um gol do mítico capitão Goran Pandev. É mais um daqueles casos em que podemos questionar se a presença é suficiente, se podemos esperar mais. Francisco, Elmas, do Nápoles, um dos candidatos a jogador de revelação deste torneio, já não conta como revelação. O que é que achas? Eu acho que, por aquilo que tem feito no Nápoles nos últimos anos, acho que é um jogador
que tem provas dadas daquilo que é a sua qualidade e também já o tinha demonstrado no Fenerbahçe. Agora, se olharmos para aquilo que é a sua idade, 21 anos, acho que ainda pode ser considerado aqui uma jovem promessa e um dos jogadores a ter em conta neste europeu. A questão aqui é olhar para aquilo que é a qualidade coletiva desta Macedónia, que é uma equipa muito limitada, e depois também está inserida num grupo muito complicado para aquilo que possam ser as suas pretensões, não é? Com os Países Baixos, com a Áustria, com a Ucrânia. Tenho sérias dúvidas que a Macedónia do Norte consiga, de certa forma, pontuar ou ganhar aqui algum jogo. Embora tenha alguns elementos com qualidade, alguns conhecidos do público português, como é o caso do Ristovski, que passou pelo Sporting, o Elmas, que está no Nápoles, e depois tu já referiste o Goran Pandev, que mítica referência desta seleção, e que foi dos pés dele que saiu o gol que valeu a qualificação à Macedónia do Norte na final do play-off, que venceram a Geórgia. E acho que é uma seleção, como referi, uma seleção com poucos recursos, que jogam em 4-2-3-1 ou podem jogar também num 5-3-2. Acredito que nesta situação de europeu contra equipas superiores vamos ver uma linha de 5 na maior parte das vezes, com um bloco sempre baixo e perto da sua área, mas ofensivamente são uma seleção que, com poucos recursos e ainda para mais contra seleções superiores, tenho sérias dúvidas em conseguir perspectivar aqui algum tipo de surpresa por parte desta seleção aqui no grupo. Pedro, de forma muito curta, e nós gostamos sempre de ver seleções novas neste tipo de competições, mas o sorteio, não, como era esperado, não foi amigo. Não foi nada amigo de uma seleção que ainda assim eu acho que tem, por exemplo, bastante mais ornamentos do que a Finlândia. O futebol da Macedónia do Norte tem vindo a crescer. Estar aqui é um pouco a continuidade daquela geração do Sub-21 em 2017. Uma equipa que tem gente com talento, como o Enes Bardi, um especialista em bolas paradas, o Elmas, o Alioski do Leeds, continua a ter como grande pai e guia espiritual o Goran Pandev, que tem também feito muito pela formação do seu futebol com a sua academia, que entretanto até já tem uma equipa principal e que já esteve presente nas competições europeias, mas é uma equipa competitiva que, quando ativa o modo a esperar atrás e ter uma atitude um pouco mais paciente, é difícil de bater, e que, podendo não chegar à fase seguinte, é daquelas equipas que eu vejo a conseguir tirar pontos e aqueles pontos que depois se lamentam mais à frente. É uma equipa que, sem dúvida, estar aqui já é um título, mas que acredito que pode vender cara as derrotas. A próxima seleção, a Ucrânia, é a tal que, a par da Suíça, eu via como uma das duas que, numa segunda linha, poderia surpreender e poderia chegar bastante longe neste torneio. Ucrânia, equipa que fez qualificação com Portugal e, merecidamente, orientada por Andriy Shevchenko, venceu o grupo. Ataca muito bem, bastante organizada, uma equipa muito equilibrada e que pode, se as suas individualidades, o seu coletivo e se os nervos não se mostrarem, pode ser, pela primeira vez, candidata a passar as eliminatórias. Pedro, o que é que me dizes? Se tivesse que apostar numa surpresa, também diria a Ucrânia. É uma equipa que chega num momento muito bom, com Shevchenko, que tem um processo já consolidado de vários anos, que nos últimos 2, 3 anos, mas acho que mesmo nos últimos 2 anos, bateu a Espanha, bateu Portugal, bateu com a França, bateu com a Itália, portanto tem competido muito bem e que depois chega com gente que vem num momento muito bom. Malinovski é um jogador muito capaz e que num torneio curto pode ter uma influência muito grande. Zinchenko, ou muitas vezes lateral do sítio, aqui volta a ser médio e mostra a sua qualidade. A Roman Yaremchuk, o ponto de lança do Genk, que tem feito muitos gols
na Bélgica, tem também passado essa regularidade goleadora para a equipa nacional. Uma Ucrânia que ainda tem pouca presença daquela geração do sub-20 do Campeonato do Mundo de há 2 anos, mas que é uma equipa muito consolidada, que joga bem, com talento, e que, se Shevchenko, que tem dado mostra de ser um bom selecionador, conseguir juntar bem todas as peças para o Euro, claramente candidata a estar na fase seguinte e, sobretudo, uma equipa que pode bater-se bem com qualquer equipa neste europeu. Francisco, partilhas de opinião? Há muita qualidade, como o Pedro já referiu, há Zinchenko, Yarmolenko, Yaremchuk, Stepanenko do Shakhtar, Malinovski é o destaque. Eu acho que o destaque vai para Zinchenko, por aquilo que ele representa na seleção, pela sua qualidade, a sua versatilidade, tanto pode jogar como lateral ou como médio centro, organizador de jogo, e acho que o destaque vai para ele. Agora, claro que há muita qualidade, como é o caso do Malinovski, do Yaremchuk, do próprio Yarmolenko, que embora não se saiba como é que vai estar este Yarmolenko, não é o mesmo dos anos anteriores e de outras competições. Pode entrar também aqui o próprio Marlos, ou seja, há aqui algumas situações que permitem a esta seleção ter várias opções. Depois tem o veterano Stepanenko. Agora, a minha questão aqui também é perceber como é que há grande dúvida aqui de quem é que pode ser o guarda-redes titular desta seleção, que, por um lado, Pyatov já tem 37 anos, já é um veterano e que também perdeu o seu espaço no Shakhtar Donetsk, e pode entrar aqui o Buchan, ou o guarda-redes que acabou por substituir Pyatov no Shakhtar Donetsk, que tem apenas 19 anos, que é o Anatoly Trobin, como quiserem chamar. E a questão é que a dúvida maior para mim vai ser aqui na baliza. Depois, Shevchenko é um treinador que tem variado entre o 3-4-3 ou um 4-3-3. Eu acredito que vamos ver uma linha de 5, que pelo menos foi esta estrutura tática que a seleção ucraniana alinhou mais vezes durante a fase de qualificação. E depois, sendo 2 jogadores no meio campo, com Zinchenko e talvez Stepanenko, e Malinovski a jogar mais descaído para um corredor, a funcionar, digamos, como um terceiro homem do meio campo, mais interior, e depois com a grande referência ofensiva, Yaremchuk, que é uma seleção que tem muita mobilidade e velocidade na frente de ataque, e tal como o Pedro disse muito bem, também partilho da opinião dele que pode ser uma surpresa agradável neste torneio. Estão num grupo que acredito que possam passar à próxima fase, e depois nos oitavos de final depende muito de quem é que será o seu adversário. É um só jogo, mas acho que tem condições para ser uma agradável surpresa neste Euro 2020. Sim, e é já no domingo um dos primeiros jogos grandes deste europeu, onde a Ucrânia vai enfrentar a seleção dos Países Baixos. Frank de Boer é o selecionador. Não tem tido carreira fácil como treinador principal de clubes, mas parece ter encontrado algum espaço na seleção. Esta seleção que é renovada, tem uma herança que quase que exige resultados. Depois de 2012 terem ficado nos grupos, em 2016 não se qualificaram para o europeu. Apesar da juventude, há uma figura principal. Quase que podia fazer um trocadilho. Francisco, achas que esta seleção é dependente? Sim, acho que Depay vai ser grande figura desta seleção. Uma seleção, como tu disseste muito bem, não tem estado tão bem nos últimos anos, nas últimas competições, mas que este processo de renovação que iniciou com Ronald Koeman, que agora está no Barcelona, e que Frank de Boer deu continuidade com a saída de Koeman, temos visto uma seleção dos Países Baixos mais moderna, mais rejuvenescida, consegue manter alguns elementos mais veteranos, mais experientes, como o caso do Wijnaldum, o Depay,
o David Klaassen, o próprio Luuk de Jong, mas De Vrij, mas consegue introduzir jovens de qualidade que se estão a destacar não só nas suas respectivas equipas, naquilo que é o campeonato holandês, mas também jovens que já estão noutros campeonatos e contextos competitivos. Acho que a seleção vai pecar aqui pela ausência daquilo que poderia ser a sua grande referência, que era o Van Dijk, que está lesionado. Também tem aqui alguns jogadores de fora, o TT, que foi o lateral direito, que fez vários jogos na qualificação, o Bergwijn, que também começou muito bem no Tottenham e depois apagou-se, e o Silesen, que era o guarda-redes previsto como titular, mas que ficou de fora por Covid. Deve alinhar o experiente guarda-redes e especialistas em grandes penalidades, que o Tim Krul, e isso pode ser benéfico para os Países Baixos na fase eliminar, mas acho que é uma seleção que se estrutura em 4-2-3-1, que conseguem defender em 4-3-3, com bloco médio-alto, conseguem fazer uma pressão muito forte com vários jogadores e conseguem explorar muito bem os lances de bola parada ofensiva, e depois temos aqui jogadores para assumir a organização, que é o caso do Frenkie de Jong e o Depay, depois a aparecer a finalizar com um papel, uma função mais solta, digamos assim, mais móvel, a jogar a partir de um corredor, mas a aparecer muitas vezes em zona de finalização. E Pedro, o Francisco mencionou Frenkie de Jong. A minha pergunta é, depois de terem prometido tanto naquele Ajax que foi longe na Liga dos Campeões, De Ligt e De Jong estarão ao nível da exigência, que é quase assumirem-se como as estrelas, a par de Depay e o Wijnaldum desta seleção? Têm de ser os líderes desta seleção. A Holanda, depois de tocar fundo, falhando em 2016 e 2018, gerou ali muita expectativa com o final da Liga dos Campeões em 2019, ainda com Koeman. Aí parecia que a seleção se ia reerguer, porque vinhamos desse grande Ajax, porque estes jovens estavam num grande momento, porque havia Van Dijk. Agora, o build-up para esta competição é totalmente diferente. De Boer não convence como convence Koeman. Não há Van Dijk, há uma ausência de grande peso, e como tal, De Ligt e De Jong têm, cada um na sua função, que se assumir como pilares desta equipa, uma equipa que parece muito dependente daquilo que Depay consegue fazer na frente, e que eu diria que terá como exigência mínima passar a fase de grupos, mas acho que não se espera uma Holanda que consiga chegar. Eu diria que a Holanda chegar às meias finais, para mim, seria uma surpresa. Muito bem, e é assim que terminamos a primeira parte desta antevisão. A quem nos ouve agradecemos e fiquem atentos, porque já amanhã sairá a segunda parte desta antevisão. Obrigado a todos e até amanhã.